Mais um episódio da terceira temporada do nosso podcast. E eu acredito que você tenha se inspirado bastante nos primeiros episódios. A gente já teve aqui experiências e relatos emocionantes. Se você ainda não viu, eu convido você a maratonar os nossos outros 2 episódios que estão aqui nesse mesmo canal. Ou então você assiste esse e volta e vê na ordem que você preferir. De qualquer forma, eu queria te convidar para não deixar de compartilhar e curtir esse conteúdo. Além do mais, há uma expectativa no nosso coração que você possa compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. A gente tem certeza que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui é para abençoar não só você, mas as pessoas que você quer bem. Então, daqui a pouquinho eu vou dizer para você quem é o nosso convidado de hoje. Eu quero dizer para você que ele é uma figura especialíssima, mas você vai descobrir quem é ele logo depois da vinheta. Até já. Bem, agora sim, recebam com muita alegria o nosso convidado de hoje, presbítero Javan. Javan de quê mesmo? Javan Braga. Javan Braga, tô brincando, Javan. Javan é um amigo querido que nós compartilhamos essa amizade não só pessoalmente, né, mas também as igrejas, né? Sim. E ele vai já dizer, e eu vou dar a oportunidade dele se apresentar, mas antes eu queria dizer para você que é uma honra ter o Javan aqui pelo um principal motivo, de que nós somos uma só família. Eu costumo dizer, Javan, que a igreja do Senhor é uma casa com muitos quartos, né? Verdade. E o Senhor opera de forma diferente em cada um desses compartimentos, mas Ele é o dono da casa. É por isso que eu quero te falar e te dizer que para nós é uma alegria imensa ter você aqui, Javan, líder da juventude, né, Rede assim, 412. Rede 412 do Ministério Fortaleza, Assembleia de Deus aqui de Messejana, Ministério Fortaleza. Seja bem-vindo, meu irmão. Se apresente para nós. Pai do Senhor Felipe, Pai do Senhor Juve. Para mim é que é uma alegria poder estar aqui junto com você, junto aqui nesse podcast, desse trabalho aqui tão fabuloso que sempre que eu tenho oportunidade a gente elogia e não guarda o segredo que a gente replica e se inspira em muitas coisas que vocês produzem aqui. Vocês são uma referência de juventude, não é porque tá falando aqui na sua frente e diante das câmeras, mas realmente é algo fantástico que vocês têm trabalhado, né, e têm feito e o que Deus tem derramado na vida de vocês. A gente fica feliz e para mim é uma honra poder estar aqui nesse tempo de qualidade precioso na presença de Deus. Amém, meu amigo. A gente que está muito feliz e grato ao Senhor por isso. Javan, eu queria que você se apresentasse, né? Assim, de forma mais livre, da forma que você achar melhor, para as pessoas saberem quem é você, o que você faz e por que você está aqui. Pronto, meu nome é Javan, é, eu sou casado com a Maírla, minha esposa, e sirvo a Deus na Assembleia de Deus Ministério Fortaleza aqui em Messejana, como presbítero e líder da juventude, né? Como já foi falado, do Rede 412, que é a nossa juventude ali da Messejana. E a gente tem caminhado aqui com o Senhor durante alguns anos. A gente já está completando mais ou menos uns 7 anos que a gente lidera ali a juventude. Começamos com os adolescentes e agora a gente assumiu aí a juventude. E para a gente é um prazer poder servir o Senhor, poder está na obra dele, né? A obra dele é prazerosa. Eu fico muito. Eu tenho boas lembranças suas, Javan, porque todas as vezes que eu lembro de você, eu lembro de você fazendo o que você faz hoje, que é liderando jovens. E eu fico feliz em saber que um jovem presbítero da casa do Senhor, né, tem a alegria de estar à frente de um trabalho que não é fácil. E talvez a nossa conversa aqui gire em torno disso, da liderança. Como é ser jovem e ainda assim liderar, né? A gente estava falando em um outro episódio, como a nossa geração vive esse tempo da crise, da falta de referências, né? E muitos pseudos referentes se apresentam, né, para inspirar a juventude, né? Jogadores de futebol, cantores, muitas pessoas do mainstream, do secular. E por incrível que pareça, às vezes essas pessoas têm espaço no coração do jovem crente. Eu queria te perguntar por quê? Verdade, Felipe. Realmente a gente vive ainda mais nessa era digital, a gente acaba tendo expostos muitas referências e que algumas delas positivas, mas infelizmente outras negativas. E eu acho que é, nunca deixou de ser necessário que
dentro do reino de Deus a gente tenha referências, tenha pessoas que estejam ali sendo expoentes, sendo pessoas que estejam ali demonstrando a graça e o exemplo do que é servir ao Senhor. Realmente a juventude ela é exposta a muitas referências, a muitas influencers, né, influenciadores, mas eu acho que cada um de nós, como servos de Deus e líder também de jovens, a gente deve ter esse caminho de a gente inspirar a nossa juventude para poder honrar e glorificar o nome do Senhor. Acho que E como foi que começou, Javan, a tua história com Jesus? Então, eu sei que tu é de uma família de pessoas salvas, né? Mas me conta um pouquinho desse começo, da história do Javan lá atrás. interessante que até a minha adolescência, essa pergunta seria até um motivo de uma dificuldade minha de responder, porque eh, na adolescência a gente tem muito essa ideia de que, como é que foi que você se converteu? E antigamente tinha aquela história daqueles, eu fui, O ex, né? eis aquilo. E quanto mais in, parece melhor. Era o Quanto testemunho. mais a pessoa se aprofundou no mal e foi ruim, e Deus resgatou e fez algo ali mirabolante, sobrenatural, mais o testemunho era empolgante, né? E diferente de mim, eu nasci numa família, num lar cristão, onde o meu avô era diácono, a minha mãe já servia ao Senhor, o meu pai ele estava afastado na época, mas minha mãe servia o Senhor. Então a gente acabou crescendo num contexto evangélico, cristão, na Assembleia de Deus já. Então a gente já meio que cresceu aí nesse ambiente da igreja, né? Mas eu tenho recordação que pelo menos aos meus 11 anos de idade, no meio de um culto, eu lembro que no meio de uma pregação, aquela convicção de pecado e de arrependimento, ela bateu e eu percebi que filho de crente não é neto de Deus. Então eu precisava realmente ter esse encontro com Jesus, e naquele momento, mesmo ali na minha pouca idade, eu fui ali à frente, chamei a minha mãe, pedi para eles orarem por mim. Naquele momento ali eu lembro claramente que foi aquele momento que foi um divisor de águas para mim poder me reconhecer como de fato como cristão, né? Então a partir dali a gente começou a estar um pouco mais na igreja, mais ainda envolvido, né, conscientemente nesse ambiente de escola bíblicas, de cultos, dos adolescentes. Então, foi mais ou menos aí sendo construído a minha vida, né? Eu nunca me afastei, graças a Deus, dos caminhos do Senhor, mas sempre tive esse pensamento de que testemunho bom era um testemunho do ex, né? Até que no meio da minha adolescência, eu lembro que numa noite, numa pregação, o Espírito Santo claramente falou comigo e disse: Javan, você não vai ter só um testemunho para contar. Você vai ter o melhor tipo de testemunho para contar, que é o testemunho daqueles que permanecem. É o testemunho daqueles que não precisou que eu fechasse todas as portas para eles entenderem que eu sou o melhor caminho. E Deus me mostrou claramente que eu não preciso que todas as portas estejam fechadas para que eu escolha Deus. Que na verdade, que o servir a Deus é que quando todas as portas estão abertas, eu ainda continuo escolhendo Ele. E então eu acho que isso foi algo que virou também uma chave na minha adolescência, e eu me perceber assim como servo de Deus, como cristão, como amado por Deus, e que a minha história estava sendo construída por Ele. É Ele que estava guiando a minha história dentro da casa do Senhor e me preservando para um tempo específico. Javan, que coisa maravilhosa. Você entrou num ponto que nos chama tanta atenção, porque o que é que acontece? Muitas vezes o jovem, sobretudo na nossa denominação, né? Nós somos uma denominação centenária, né? A Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela ganha muitas almas, mas ela também produz muitos filhos, né? É uma igreja que tem gerações e gerações de famílias inteiras no Evangelho. E muitas das vezes você tem um ministério como o Ministério de Jovens, repleto de jovens num culto, e muitos deles nascidos na fé, mas que o inimigo lança justamente esse tipo de pensamento. É interessante isso, porque eu já ouvi coisas assim, né? Sim. Tipo assim, se eu não viver as experiências que lá de fora, como é que eu vou saber que o meu lugar é aqui dentro? Olha só como o inimigo ele é sutil, né, nas suas mentiras e nos seus enganos. E você não diferente disso, de alguma forma
não sei se foi tentado, mas reconheceu esse sentimento. Certamente. Como foi para ti, então, entender isso? Como quando o Espírito Santo te trouxe essa revelação, como você bem colocou aqui? Certamente. Certamente foi um momento assim aonde, claro, todos os adolescentes, todo jovem, ele passa por fases aonde a gente começa a olhar ali para as coisas que a gente não experimentou, e seja por curiosidade ou por impulso mesmo da nossa natureza caída, quer experimentar isso daí, né? E eu acho que o fator de eu ter pais que serviam ao Senhor, né? Isso foi muito fundamental para que me ajudasse a permanecer aí, né? Te orientar. A me orientar. Isso foi muito importante para que nesse início eu fosse conduzido. E muitas vezes eu não queria ir para a igreja, muitas vezes eu não queria estar ali, né? Quem nunca, né? Muitas vezes eu não queria, mas eu ia, né? E eu acho interessante porque hoje é muito difundida essa ideia de que, assim, eu não vou falar para o meu filho para ele ir para a igreja forçado, né? Porque senão ele pode criar um trauma, senão ele pode criar algo assim. Só que, na verdade, nós, como quando crianças, adolescentes, nós somos forçados e levados a fazer um monte de coisa que a A gente gente não não quer. quer. A gente não quer acordar cedo para ir para a escola e Tomar vai. A banho. gente não queria tomar banho e Jesus. foi. Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente precisa realmente de alguém que nos mentorie, que nos guie, ainda que a gente não queira. Então, eu tive isso, e isso foi algo muito fundamental para que, num ambiente lá da palavra, onde a palavra estava sendo derramada, em algum momento, mesmo que o meu coração às vezes estava ali disperso, alguns minutinhos que eu parava para prestar atenção ali da palavra ou no louvor, aquilo foi como um martelo que me esmiuçou a penha e fez com que virasse ali, então, algo dentro de mim. Eu acho maravilhoso imaginar isso, porque as pessoas falam assim, o melhor ambiente que um jovem pode estar é justamente neste ambiente, né? Sim, Que, como você bem disse, a palavra que restar, no sentido de que encontrar espaço, como o semeador, né? Na sim. parábola do semeador, a palavra aquela semente que é lançada, que ela encontra aquela boa terra, ela vai então crescer. E às vezes o coração do jovem é de quem chega primeiro. Tu tem esse sentimento? Eu tenho muito esse sentimento. Às vezes o coração do jovem é de quem chega primeiro. E quem é que vai fazer essas promessas, né? Porque a grande verdade, Evan, é que não é só Deus que tem um plano para a juventude. A gente sabe disso. Agora a gente tem que saber qual é a voz que vai falar mais alto. Verdade. Eu te pergunto, em algum momento, não vou insistir nesse assunto, se isso não for uma realidade para você, mas ainda como líder, ou se não com você ou com algum dos seus liderados, você percebe algo assim? Algum tipo de influência nesse sentido? Sim, com certeza. A gente tem sempre contato com jovens, adolescentes que, mesmo crescendo na casa de Deus, ainda precisam passar por um processo de conversão. É a conversão que não tem a ver apenas com você estar no ambiente da presença de Deus, estar no culto, né? Mas realmente é uma transformação que é aquela metanoia, né? Aquela mudança de mente. E que, de fato, a gente, a todo momento, eu costumo dizer que a liderança da juventude e a juventude é um ambiente de discipulado, aonde a gente está gerando Cristo em outras pessoas, na juventude, nos jovens. Então, realmente acontece sempre de adolescentes, de jovens chegarem com os seus impulsos, com as suas vontades, eu não queria estar aqui, eu não queria fazer isso daqui, mas a gente vai tentando construir através do ensino, da orientação, né, e do relacionamento, esse ambiente onde a palavra é semeada dentro do coração deles. Mas realmente isso sempre acontece, né? É um desafio não só da juventude, mas de toda homem que vai até a presença de Deus, ele precisa ali ser quebrado, né? Ele precisa ser esvaziado, né? Até para que o ruar, né? Que o sopro do Espírito, ele venha ali soprar, ele venha preencher, eu preciso primeiro ser limpo, né? É por esse caminho. É maravilhoso ouvir isso, até porque eu sempre ouço o seguinte, né? É, às vezes acontece do jovem não querer estar naquele lugar e ser o maior acontecimento da vida dele, né? Um retiro, um culto, um evento, né? Um congresso, uma conferência.
Ele não sabe porque ele chegou ali, mas Deus havia marcado aquele encontro com ele. Eu sempre digo que para todo Paulo sempre existirá um caminho para Damasco, É verdade. né? E assim, na juventude isso vai acontecer em algum momento. Ah, eu tô aqui, Felipe, eu tô aqui, mas eu nem sei por que eu tô. Permaneça. Permaneça porque em algum momento, né, o céu vai se abrir e você vai ter realmente essa convicção, né? O sopro, né, É do verdade. ar de Deus. É verdade. Inclusive, eh, me lembrou aqui de algo que aconteceu na minha adolescência também, que muitas vezes eu tinha um dilema quando eu ia até a presença de Deus e que muitas vezes eu percebia que tinha vezes que eu ia orar e parecia que o céu descia, era fácil, as palavras fluíam, eu sentia tudo, eu sentia tudo, eu sentia tudo. E eu esperava que todas as vezes que eu fosse orar, que eu fosse ler a Bíblia, que eu fosse fazer alguma atividade espiritual, eu precisaria estar sentindo para mim poder fazer. Eu precisaria sentir para poder fazer alguma coisa. Quando que, na verdade, a fé cristã, o cristianismo, ele não é uma religião sensorial, de você apenas sentir para depois fazer, mas que muitas vezes você vai precisar ser levado a fazer mesmo sem você estar sentindo nada. E é no caminho enquanto a gente vai fazendo é que o Senhor vai trabalhando dentro do nosso coração algo muito mais profundo, que é o amadurecimento de uma fé viva, que não necessita de que eu esteja sentindo, vendo, percebendo algo, mas simplesmente pelo fato de eu acreditar que o Senhor está ali conosco. Vamos falar desse ponto, que esse ponto é interessante, né? A emoção, né? A Sim, gente quer sentir, né? A gente quer sentir, nem que seja um arrepio, parece que o motor da nossa experiência com Deus, ele é muito pautado em torno disso. sim, E uma coisa que me chama a atenção, você falando aí, me veio o texto na cabeça sobre a fé dos demônios, né? O texto bíblico diz que eles creem, né, que estremece, né? Ou seja, uma fé racional e emocional, porém não obedece. sim. Então, assim, não é a respeito disso, como você bem colocou. É sobre a convicção que você tem para obedecer à voz de Deus. Como é que a gente encontra esse caminho de fazer, mesmo sem vontade, um devocional, uma leitura bíblica diária, uma busca verdadeira? Qual é a dica, Javan, que você encontra que funcionou para você, que não vai ser regra para todo mundo, Sim. mas que pode trazer algum tipo de reflexão para a nossa juventude? Felipe, eu acredito que seja pelo caminho de a gente tentar fazer algo que seja sustentável, seja algo que a gente consiga fazer, replicar ali todos os dias, né? É algo que se torne uma rotina. Acredito que um dos pontos chaves é de a gente colocar aquilo como uma prioridade, né? A gente sabe que hoje todo mundo reclama por falta de tempo, mas na verdade a nossa falta de tempo, ela descortina um outro problema, que é a falta da prioridade. Porque quando eu fico reclamando muito do tempo, em outras palavras, eu estou colocando a culpa em Deus e dizendo que Ele não criou o tempo suficiente para a minha vida servir a Ele. Quando que, na verdade, o culpado somos nós. É a gente que, na verdade, não está gerenciando o nosso tempo da maneira que a palavra de Deus, que a presença de Deus, que o relacionamento com Ele é uma prioridade, seja uma prioridade na nossa vida. Então, eu acredito que quando a gente começa a colocar isso como uma prioridade, não apenas quando dá, quando sobra tempo, quando tudo conspira ao favor, mas quando a gente realmente coloca isso como uma prioridade, uma meta, né? Não que Deus não é somente ali um ponto da minha lista de metas no ano, mas quando ele é o papel onde eu escrevo todas as minhas listas, é quando ele se torna realmente o fundamento. A prioridade de tudo é que a gente começa ali a desenvolver um caminho na presença de Deus, né? Nesse sentido de a gente conseguir manter essa fé sem que eu precise estar ali num extraordinário. A gente sempre espera o extraordinário, né? A gente está querendo sempre viver o sobrenatural, mas às vezes é no meio do ordinário, às vezes é no meio do comum da nossa vida que a gente vai mais construindo ali a nossa vida na presença de Deus, né? Então eu acredito que seja por esse caminho da prioridade, onde a gente vai começando com algo sustentável. Se você não começa, é claro que quando a gente não começa orando uma hora.
A gente não começa lendo 20 capítulos por dia, mas se a gente ler pelo menos um capítulo, mas se a gente orar ali 5 minutos, eu não tô falando daquela oração dos 2 dedinhos que a gente só se ajoelha ali. Ponta de nariz, né? Assim. Não é essa oração, não é a oração do agradecimento do alimento, mas é uma oração que realmente a gente para ali e fala um pouco do nosso dia, a gente coloca diante de Deus as nossas demandas e coloca diante de Deus as nossas fraquezas, né? Eu acho que seja Como é a isso que tua eu tenho. oração, Javan? Como é a tua oração? Como é o teu momento de oração com Deus? Geralmente o meu momento de oração é um momento bem simples. Eu começo Tem com nada não muito, né? tem nada de muito extraordinário, né? A minha oração com Deus sempre ela envolve gratidão, adoração, confissão de pecados e sempre apresentando diante de Deus as minhas demandas. Então, eu sempre tenho uma oração muito simples. Sempre separo um tempo para essa oração acontecer, e geralmente é perto do momento em que eu vou fazer a minha leitura da palavra, o meu devocional ali, que já me estimula a criar esse ambiente. Às vezes tem dias que eu oro mais tempo, tem dias que eu oro menos tempo, porque às vezes a gente pensa que o devocional ele precisa ser uma coisa engessada, Tem uma, né? Não, tem que ser daquele jeito, tem que ser 10 uma minutos, tem que ser liturgia, 20, né? tem que ser 30, né? Na verdade, a constância, ela não é você ser uma linha reta, né? Muitas vezes a constância ela vai oscilar, mas contanto que eu esteja ali todos os dias no jardim e chamando a presença de Deus e me encontrando com Ele. A disciplina sempre vai vencer o entusiasmo, né? Sim, A verdade, disciplina é a constância, né? verdade. E Javan, é interessante falar isso porque a gente vai e volta, tá, na conversa, e eu fiquei imaginando o seguinte, né? Como é que esse rapaz, que muito jovem, inserido nesse ambiente de igreja, se descobriu no ministério, né? Porque tem a coisa da confissão, né? Onde a gente começa a entender a nossa necessidade de salvação e você se torna um salvo. Sim, Esse é o nosso primeiro e grande chamado, estar com Jesus. Pronto. Qual é o meu chamado? Estar com Jesus. Eu sempre sim. digo isso. Esse é o primeiro grande chamado. Só que a gente começa a manifestar, então, as nossas aptidões, né? E Deus vai nos dando talentos, Deus vai nos guiando por esse caminho. Como é que foi para você? Porque eu sei que você é um pregador, não só um líder de juventude, mas também um homem que maneja a palavra e prega, né? Já esteve aqui conosco no nosso culto da juventude. Como é que foi esse processo para ti, essa descoberta? Interessante, Felipe, essa pergunta, porque na verdade eu já fiz de tudo na igreja. Eu já tive de dar aula para as crianças, eu já fiquei no som, já fiquei na portaria, já testei de tudo na igreja, já experimentei. E eu acho que isso é uma coisa até muito oportuna a gente falar, que quando a gente não sabe o nosso chamado, é o momento de a gente experimentar, a gente de se lançar, né? Antes de a gente se apaixonar por um determinado chamado e se descobrir naquele chamado, vendo a direção de Deus para uma determinada aptidão da gente, um ministério, eu acho que a gente precisa estar apaixonado pela obra de Deus e por servir a Ele, independente de onde a gente esteja, porque mesmo que a gente seja chamado para algo específico, a Bíblia diz que José, por onde ele ia, Deus era com ele. Então, aonde ele colocava a mão, seja Foi carcereiro, foi administrador, foi governador. em todos os lugares, a Bíblia vai criar uma linha que conectava a vida de José. E a linha era, e o Senhor era com ele. Então eu acho que essa questão de a gente se apaixonar pelo serviço a Deus, por estar ali agradando a Deus, por servir as pessoas, eu acho que é o começo de a gente poder descobrir qual é o nosso chamado. E a gente poder ir lá e se arriscar, mesmo sem saber, mesmo sem não ter muita habilidade. Eu costumo sempre dizer que às vezes as nossas habilidades mais atrapalham do que ajudam, porque às vezes a gente acaba se achando já capaz, a gente fica meio independente, e quanto mais a gente vai na humildade, no caminho de aprendizado, de estar ali para aprender, para colaborar, Deus vai construindo ali a nossa história. Então, mais ou menos foi por aí. Eu comecei a testando, né? Mas sempre que eu eu ouvia O louvor, Javan? testei no louvor também. Meu irmão canta, Era. então, e na mocidade, né? Principalmente antigamente, tinha muito do coral, né? Algumas mocidades já não tem mais tanto, mas antes eu era muito do coral, então eu solava os louvores, enfim, né? Eu fiz de tudo, fiz de tudo. Mas eu sempre
quando eu ouvia algumas pregações, eu me inspirava bastante, ficava ouvindo os pregadores, então aquilo começou a chamar a minha atenção e em alguns determinados momentos, enquanto eu servia a Deus, né? Inclusive tem até uma situação, um acontecimento que foi algo que foi marcante nessa questão do meu chamado para a área da pregação, foi que numa dessas eu tinha mais ou menos uns 14 anos, estava servindo numa festa de senhoras e senhores, né? O congresso de homens e mulheres. E aí eu estava servindo assim, colocando as cadeiras, arrumando assim as cadeiras, e estava na hora da pregação. E aí não tinha mais lugar para ficar. E aí eu resolvi, todo de paletó, tava todo empalitosado, me sentei no batente ali da igreja e fui assistir a pregação, porque a igreja estava super lotada, não cabia ninguém. E aí quando terminou a pregação, aquele pastor olhou para mim e disse assim, eu queria chamar esse rapazinho aqui para frente. E aí eu fui lá pra frente, todo meio envergonhado, adolescente, né? Cheio de vergonha. E ele disse assim: cadê os pais desse jovem? Tá por aqui? E aí os meus pais levantaram as mãos, eles disseram assim: eu queria que ficasse registrado aqui esse vídeo e não se perdesse, se alguém puder deixar registrado e não tirar da gravação, porque esse rapaz aqui ainda vai ser um dos pregadores dessa igreja. E eu não pregava, não tinha nenhuma expectativa nesse sentido. Então, aquele dia foi um dia muito marcante por mim. É claro, não necessariamente vai acontecer isso com todo mundo, que precisa ter ali um profeta se levantando, mas que eu fui, ao passar do tempo, me inspirando e ansiando por isso, e também Deus foi confirmando com palavras, com o meu desejo, com um desejo no coração, e fui me lançando, aceitando convites, aceitando oportunidades, mesmo errando, mesmo trêmulo, mesmo ali meio sem jeito, mas a gente foi se dedicando, lendo a palavra, e aí o Senhor foi começando a nos aperfeiçoar, e até hoje está nos aperfeiçoando. Já você sabe que foi feita uma pesquisa e contas que o medo da morte é o maior medo que as pessoas têm. É o medo de morrer. E o segundo medo, tão grande quanto, é o medo de falar em público. Não sei se você teve acesso a essa pesquisa. Não, né? E você falou uma coisa importante que você disse assim, eu fui me desafiando, né? Eu fui aceitando os convites, eu fui buscando, obviamente, e exercendo essa busca, exercendo o ministério. Sim. Como é que você fez, meu irmão, para vencer esse medo? Ou você vai nos surpreender, eu nunca venci, né? Mas eu vou mesmo assim. Você consegue dimensionar isso na tua vida? Foi decisivo em algum momento? Esse friozinho na barriga, né? Nunca passa, né? Quando a barriga é maior, acho que tem mais frio. Eu tenho medo disso. É verdade, é verdade. Mas o friozinho na barriga, essas mãos ali suando, meio geladas, eu acho que isso é até positivo para que a gente possa sempre Depender, né? perceber, né, que a gente tá ali fazendo algo que não é uma performance da gente, mas que a gente tá fazendo algo eterno, né? É, alguém disse que toda vez que a gente prega acontece um milagre, né? Que o ser mortal é usado pelo ser imortal, que o eterno usa aquele que é passageiro. Então, eu acho que sempre acontece um milagre. Mas assim, no começo, realmente, eu tinha pelo menos essa ideia de eu tentar sempre começar a pelo menos conhecer. Eu acho que o fato de você conhecer a palavra, ler a palavra, estudar, participar de ambientes aonde, seja de palestra, de escolas bíblicas, começa a gerar na gente o domínio sobre aquele determinado assunto, né? Mas somado a isso, a eu tentar ali buscar um conhecimento da palavra, é como eu havia falado, eu fui começando a aceitar os convites, fui começando a aceitar uma oportunidade ali para dar uma saudação. Às vezes, eu lembro da primeira vez que eu fui pregar, me chamaram para pregar, era um culto da tarde na igreja, tinha umas 3 pessoas, né? Tava lotado. Tava lotado. E tinha uma irmã que tava ali, tinha 2 irmãs, tinha um porteiro que tava ali quase dormindo, meio acordado, meio dormindo. E pra mim, quando eu olhei, peguei o microfone, olhei pra aquela multidão de gente, embaçou minha vista, eu não lembrava mais de nada, eu fiquei assim,
muito nervoso, parecia que não tinha. Quando eu terminei a pregação, pra mim, eu olhei e disse: eu acho que eu não sou chamado pra esse negócio, não. É, Eu acho que eu não sirvo pra isso aqui, não. olha só. Fiquei muito nervoso, fiquei assim, super achando que, não, eu acho que isso aqui não é pra mim, não. E eu acho que um dos triunfos foi porque, apesar das primeiras experiências não serem tão positivas, pelo menos no meu caso foi assim, eu não desisti. Eu fui continuando a aceitar ali os convites e pedindo, e somado a uma vida de oração, somado a uma vida de ali de estar lendo a palavra, isso foi começando a me ajudar, porque de fato, quando a gente começa a anunciar a palavra, é desejo muito mais do Espírito de Deus do que propriamente nosso, de que a gente seja usado por Ele e que pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Então, eu acho que isso foi fundamental. Acho que foi por esse caminho aí. Eu acho fantástico você falar isso, porque você falou o seguinte, claro, a gente vai exercer esse ministério, no seu caso houve, né, uma profecia, houve uma proclamação que se cumpriu para a glória de Deus, Sim, essa é a grande verdade, mas você coloca bem claramente, mas Felipe, a leitura da palavra, óbvio, mas para muita gente não é tão óbvio. Já vamos para você ter uma noção, eu vou dividir uma coisa com você aqui, com o uhum, público que está nos assistindo, mas há algum tempo atrás eu fiz um vídeo para minhas redes sociais que eu dava dicas pessoais para a pessoa conseguir ler a Bíblia em um ano. Então eu listei 5 coisas que funcionaram comigo. Não foi, eu não peguei em lugar nenhum. Eu peguei coisas que funcionaram comigo, né, e que me ajudavam a continuar lendo a Bíblia ano após ano. E o vídeo, rapaz, teve uma repercussão fantástica. Assim, eu recebi feedback de muita gente. Foi muito legal. Até que chegou a mensagem de um pregador que eu conhecia, um pregador que a gente já teve a oportunidade de se relacionar, né, em um evento específico e tudo mais. Um pregador que para mim era um pregador assim, né? E ele falou para mim, olha, eu quero no privado, quero lhe confessar que esse seu vídeo me constrangeu. Eu prego a palavra, mas nunca li a Bíblia toda. Nunca tive o hábito o desejo de lê-la, né? De Gênesis e Apocalipse. Não que isso seja, né, um pecado para a vida daquele irmão, mas me trouxe esse alerta, né? Às vezes a gente quer exercer aquilo sem o compromisso ou o amor pela palavra de Deus. E aí, meu irmão, você é brecha para todo tipo de coisa que você possa imaginar. é verdade. Javão, você se considera um apaixonado pela palavra, mas na sinceridade. E se sim, como foi esse processo para você? Para você ler essa palavra não só para os púlpitos, mas sobretudo para ti. Considero como apaixonado pela palavra. É claro que todos nós, eu acho que não tem esse que não diga assim, eu gostaria de ler mais a Todo mundo palavra. vai dizer isso, né? É que nem Mas, perder peso, né? Porque de novo esse assunto, eu acho que tá ficando um pouco pessoal. Vamos para frente. mas é verdade. E você tocou num ponto, né, de pregação. E que eu acho que é um dos grandes desafios, inclusive de quem maneja e está sempre com o contato diário com a palavra, seja aquele que ensina, seja aquele que prega, seja aquele que dirige, é de que a gente tenha sempre uma leitura devocional. Às vezes a gente acaba lendo a Bíblia só para preparar a aula, só para preparar a pregação, só para se preparar para alguma coisa, e acaba que essa minha leitura acaba não sendo uma leitura tão devocional e de aplicação pessoal, onde a gente se relaciona e escuta Deus falando na nossa particularidade. E eu acho que isso é muito importante. Mas assim, eu acho que eh, esse caminho de a gente começar a ler a palavra, ele é uma construção, né? A primeira coisa é porque todo brasileiro ele Essa já dificuldade tem para essa ler, né? dificuldade de leitura. Sim. Então a nossa cultura ela já não nos estimula a uma leitura muito grande. Então a gente está diante de um relacionamento com Deus que envolve a leitura do livro, né? Isso daí já causa aí já uma barreira em muita gente, como você falou, em muita gente, que é a leitura da palavra. Então, assim como para todo mundo, isso foi desafiador, né? Hoje já não tanto, mas já foi muito desafiador para mim, para mim poder ler um capítulo, para mim terminar uma leitura da Bíblia, né? Mas isso foi acontecendo de maneira gradativa. Fui lendo um capítulo,
depois foi aumentando para 2, e a gente foi colocando ali algumas metas, de a gente colocar ali, vamos ler mais 3 capítulos. Aí geralmente tem aqueles planos de leitura que utiliza e que acaba ajudando bastante a gente, mas eu acho que eu volto até a falar aquilo que eu disse. Eu acho que a gente precisa sempre fazer sem precisar estar sentindo Entendo. para poder fazer. Obedecer. É a gente obedecer, é a gente entender que é um compromisso. Ninguém come salada com maior prazer, né? Geralmente se come porque por necessidade. É claro que a palavra de Deus, com o passar do tempo, você vai encontrando prazer nela. Você começa a encontrar a doçura nela. Mas muitas vezes, até que isso comece a desaguar, a fluir, existe uma barreira, né? Existe ali um processo, e que até a gente que já tem costume, nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, ali os pensamentos às vezes querem fugir, às vezes. E às vezes o problema da nossa leitura, Felipe, às vezes não é nem porque a gente. Ah, é o inimigo que está fazendo alguma coisa, né? Às vezes é porque a pessoa vai querer ir lá. Ah, eu queria tanto ler a Bíblia, aí vai ler, sabe que hora? Meia-noite, com morrendo de sono, Deitado, né? deitado, caindo pelas tabelas. Aí às vezes a pessoa já não tem um costume tanto de ler, vai ler numa versão muito difícil, e aí você acaba não não conseguindo entender as palavras, você lê, mas não consegue assimilar ali o texto. Então eu acho que faz uma junção de tudo isso e acaba juntando ali vários fatores que fazem com que a gente acabe não conseguindo ler a palavra ali de maneira satisfatória e a gente acabe crescendo. Então, eu acho que a gente pegar ali uma versão que seja adequada, pegar ali um horário que eu esteja disposto, que eu consiga ali fazer mesmo sem precisar estar sentindo nos meus melhores dias, eu acho que esse caminho aí já é um bom princípio. Pega isso, juventude. Olha só a dica aqui desse santo homem de Deus, que o nosso podcast ele é assim, ele é prático, né? É uma conversa que busca edificar, mas que dá ferramentas práticas, Javan. Sim, Que às vezes a gente está vivendo um tempo onde tudo que a gente está buscando é só esse primeiro estímulo. E às sim. vezes você contando isso aqui para nós traz simplifica muita coisa. Eu gosto muito de buscar esse tipo de conteúdo. E aí, cara, eu quero entrar num assunto aqui interessante, porque você é um jovem líder, né? E a gente vai falar de liderança de forma específica, e o tempo aqui não é tão favorável como a gente imaginava, né? A gente vê esses podcasts aí, 1 hora, 2, né? Não é? Parece tão pouco tempo. Mas quero te perguntar, Javan, como é para você, aí sendo jovem, do conselho que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, né? Não despreze, né? Não despreze a sua juventude, né? Mas seja um exemplo. Como é para você hoje liderar? E eu sei que você não lidera só pessoas da sua idade ou mais jovens que você lidera pessoas de todas as idades, quero crer. E se relaciona com a igreja numa faixa etária muito diferente, né? A gente se relaciona com a diretoria, se relaciona com tantas pessoas. E como é que você se encontra esse lugar de se posicionar, sem deixar de ser você, mas dando aquele exemplo, né? Você está entendendo o que eu tô querendo colocar? Como é para ti o desafio da liderança nesse tempo? Bem, Felipe, na verdade, a gente liderar sendo jovem sempre vai ser um desafio, né? Porque geralmente as pessoas têm uma expectativa de que para você ser líder, você já precisa ser assim bem idoso, né? E que ali você, rapaz, esse jovem aqui, quer que ele vai me ensinar, quer que ele... Mas eu acho que a gente aprende com Timóteo, né? Justamente isso, ninguém despreze a tua mocidade. E quando Paulo está dizendo isso, Paulo não está dizendo para Timóteo sair caçando briga com todo mundo que está querendo desprezar ele. Na verdade, Timóteo ele ensina o outro caminho, ele ensina o caminho do exemplo. Ele ensina, diz assim, olha, sabe como é que você vai fazer com que ninguém despreze a tua mocidade? É quando você é um exemplo. Quando você se torna um exemplo, você acaba é, tornando ali o diferencial da sua vida e da sua geração. Então, realmente é um desafio a gente poder liderar a juventude de várias faixas etárias. Paulo ele até fala que a gente deve falar àqueles que são mais velhos como a gente fala aos pais.
e aos mais novos como aos nossos irmãos mais novos, né? Como aqueles que são filhos, né? Então eu acho que essa relação de a gente ter que lidar com tantas faixas etárias, eu acho que é isso, estabelecer um ambiente de respeito, é a gente poder trazer e passar esse senso de segurança e de compromisso, que não é pelo fato de a gente ser jovem que a gente não possa liderar, que a gente não possa ter ali um comprometimento, pelo contrário, é isso que a gente justamente passa para a nossa juventude, é que a gente não precisa ter uma determinada idade para você ser responsável, para você poder servir a Deus, para você poder ser útil no reino de Deus. Deus ele não está procurando uma idade específica para servi-lo. Deus está procurando alguém que possa estar disponível, que queira servir, né? Eu lembro do texto lá do rapazinho que ajudou com os 5 pães e 2 peixes, né? Ninguém precisou perguntar a idade dele e nem ele precisou esperar ali. Não, deixa eu aqui quietinho no meu lugar. Deve ter alguém mais velho que vai se levantar aí e vai resolver o problema. Eu sou meio novo, Quem é mais do que eu, tenha mais do que eu, que saiba mais resolver do é que eu. forte. Eu acho que isso aqui é pouquinho demais. Eu acho que não vai nem fazer efeito. Então, a diferença foi que ele foi lá e mesmo não tendo a experiência, mesmo não sabendo muito o quanto ele ajudaria, ele foi lá e se dispôs. E realmente é isso. Quando a gente pensa na nossa capacidade, realmente a gente sempre vai ter aquele senso de que nós somos insuficientes. E realmente nós Nós somos. somos. Não é E mentira. não é mentira. Mas a grande questão é que a gente não trabalha no reino de Deus com os 5 pães e 2 peixes na mão do menino. A gente trabalha com os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. Os 5 pães e 2 peixes na mão do menino não faz nada. Alimenta talvez ele, mas na mão de Jesus alimenta a multidão. Então, eu acho que quando a gente coloca qualquer que seja a nossa habilidade ou falta dela diante da presença de Deus, ele nos capacita, ele faz com que a gente alcance lugares que de fato a gente não conseguiria chegar sem a ajuda, sem a intervenção dele. Que coisa maravilhosa. Olha, Javan, é, a gente ficaria aqui por horas, né? Mas infelizmente a gente está caminhando para o final. Só que eu senti um desejo aqui de te fazer uma pergunta, muito em cima do que você está colocando aí, né? Ser esse exemplo. Ser esse exemplo é colocar diante de Deus a sua capacidade ou a sua incapacidade, porque Deus transforma nada em alguma coisa. Essa Sim. é a maior habilidade dele, né? Do nada ele faz, ele chama a existência. A palavra de Deus é isso, ela dá forma. E eu vou falar de um assunto aqui agora para a gente caminhar para o final, que é justamente você, um jovem líder, como eu bem coloquei, um jovem presbítero. E um jovem presbítero precisa ser um jovem presbítero casado, né? Você casou muito jovem, quero crer, com quantos anos? 25. 25 anos, não tão jovem, mas uma boa É, idade, né? Na média, uma boa idade. Como foi esse processo para você? O povo gosta desse assunto, eu não poderia deixar de perguntar. não foi o quê? Como é que foi o tempo da espera, né? Você ter encontrado a A Maírla. Maírla, né? Maírla. Maírla, uma serva de Deus que já tem despontado também na pregação, né? Eu tenho visto, acompanhando as suas redes sociais. Como foi, Javães, para você? Divide com a gente um pouquinho aí. Enche o coração desse povo de esperança. Verdade. A minha história na questão dos sentimentos, do relacionamento, foi realmente uma história de espera, de fato. É, logo quando eu comecei a me perceber como alguém que temia ao Senhor e comecei a ouvir pregações e palavras desse sentido, que era importante esperar, que era importante se resguardar, eu acho que eu acabei indo por um caminho tão grande que eu me resguardava a ponto de nem Se fechar. sequer se abrir Entendi. para esse assunto, né? Às vezes eu nem queria orar por ele para que eu não acabasse, porque todo mundo dizia: olha, quando você namorar, tenha cuidado, porque senão. E realmente é uma fase que demanda ali um cuidado específico, né? Mas eu fui por um caminho onde eu tentava me resguardar ao máximo. Tanto é que a Maírla foi a minha única namorada e hoje minha esposa, Sim. né? Então, foi um tempo de espera, onde eu tentei me preparar, tentei primeiro entender o que era ser alguém que era a pessoa certa.
Porque geralmente os jovens, né? O pessoal que tá aí em busca da costela perdida, É, os dorameiros aí de plantão, só Jesus na causa. eles estão ali. Geralmente a gente tá sempre querendo achar a pessoa certa. Sim. Só que não começa por aí. A gente começa sendo a pessoa certa. Eu preciso ser a pessoa certa, eu preciso ser aquela pessoa que realmente é comprometida, porque, porque às vezes a gente quer exigir aquilo que nem mesmo a gente é, né? E às vezes a gente tá sendo ali é um laço na vida de uma pessoa. Porque crente não termina namoro, né? É livramento. É verdade, Foi livramento. é verdade. Às vezes é um livramento A na vida. própria pessoa foi o livramento da outra, né? Exatamente. Então, eu acho que o caminho foi por esse daí. Eu tentando buscar, conhecer, entender o que é, como é que eu deveria me comportar e quando que seria esse momento exato para eu me relacionar. Eu já deixei assim algo muito firmado no meu coração que eu não iria namorar antes dos 18 anos, porque eu entendi que na adolescência eu não namoraria por entender que seria o namoro, um tempo de mais maturidade, né? A Bíblia diz assim: deixará o homem, não é o menino. Então não é o homem que deixa, né? E não é a menina que deixa, é o homem deixará os seus pais e a sua mãe e unirá a sua mulher e não a sua menina, né? Então o namoro é o tempo da maturidade. Então foi por esse caminho aí. Eu tentei esperar e com 20 anos, só com 20 anos, foi que a gente conversando, a Maíla, ela já fazia parte ali da igreja, ela já servia junto com a gente. Eu tive uma oportunidade de servir ajudando numa igreja de maneira temporária, numa congregação da gente, enquanto não vinha um pastor. Saiu um pastor, não tinha dirigente suficiente, e aí a gente ficou dando um apoio ali provisório a uma congregação ali próximo do Eusébio. E nesse período tinha muitas crianças, e a Maíla ela era tia das crianças, né? Então eu chamei ela, vamos lá, Maíla, ajudar lá. Aí a gente chamava as jovens para poder ir lá e ensinar e tudo mais, as crianças e tudo. E nessas conversas aí no meio da obra, no meio do trabalho de Deus, a gente foi começando a gerar um sentimento, né? E a gente foi apresentou isso ao Senhor, esperou um tempo, conversei com os pais dela, fiz todo o script, Todo o né? protocolo, Fiz né? todo o protocolo e aí, graças a Deus, deu certo, né? Mas realmente foi um tempo aonde eu tive que abdicar para que a gente pudesse escolher o melhor, né? Ter o melhor na presença de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente não precisa mais ficar entre o bom e o ruim. Agora, o nosso desafio é a gente saber discernir o bom do melhor. Bom do melhor. E no reino de Deus, Deus sempre tem o melhor para nossa vida. Deus sempre tem o melhor para a gente. E o questionamento do jovem rico era justamente esse, né? Jesus ele diz assim: "Vem, me segue". E aí ele disse: "Não, mas eu tenho tanta coisa". E a questão é: será que ele vai me suprir? Será que ele vai ser suficiente para mim? Será que se eu confiar totalmente nele, será que vai ser suficiente para suprir todas as minhas necessidades? E ele não só supera, ele enche o cálice, transborda ele e ainda molha a toalha da mesa. Deus, ele tem o melhor para nossa vida. Quanto mais a gente espera, a gente cuida das coisas do Senhor, às vezes é mais quando a gente descansa sobre um assunto é que as coisas começam a fluir. Quanto mais a gente é ansioso, quanto mais a gente fica preocupado, parece que a área não desenvolve. É igual a tempestade. Os discípulos estavam lá na tempestade e aí Jesus dormindo. Os discípulos ansiosos, desesperados, não conseguiram resolver problema nenhum. Mas Jesus, que estava descansando, dormindo, levantou, acordou e repreendeu a tempestade. Às vezes é isso. A tempestade que a gente não tem coragem de descansar, a gente também não vai ter autoridade para repreender. Então, eu acho que isso é o caminho do descanso, o caminho de a gente poder entregar esse ponto nas mãos de Deus e acreditar que Ele sim tem o melhor para a nossa vida, é um ponto muito importante para a gente poder seguir. E eu acho que foi uma das coisas que acabou dando certo para mim. Glória a Deus. Olha, a gente faz um trabalho aqui que é o Juve Love, viu? Forte concorrente aqui. Presbítero Flávio, atenção. Cadê? Javan, você encontrou a Maíla no melhor dos lugares. Como um dia
Adão encontrou Eva, né? Na presença, né? A gente encontra alguém para estar conosco na presença, a partir da presença. Isso é muito maravilhoso e é um corte poderoso, viu? Esse último, porque realmente faz todo sentido não só na sua vida, mas fará muito sentido na vida de todo aquele que crê e confiar. Deus tem o melhor para cada um de nós. Meu irmão, a gente vai caminhando para o final. Eu quero me dirigir a você que ficou conosco até aqui e agradecer por você, de fato, estar nos dando essa oportunidade de chegar até você com esse conteúdo. E eu costumo dizer, Javão, que o mais importante é você ser edificado, mas não reter isso, né? Compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que pode e vai ser impactado por essa mensagem. A vida desse santo homem de Deus, como todos os nossos outros convidados, com certeza traz algum efeito na nossa vida, como exemplo, como reflexão. Então eu quero crer que isso tem sido uma bênção na tua vida, como tem sido na minha. Eu sou o maior dos agraciados, porque eu tenho que maratonar, porque eu estou aqui todos. Javão, eu queria terminar pedindo para você fazer duas coisas. A primeira delas deixando uma reflexão, uma coisa que está no teu coração hoje. O que é que Deus está falando com o Javan hoje? Sobre o quê? Não sei. Você vai nos dizer. E a segunda coisa, eu queria que você deixasse uma reflexão a partir desse nosso tema. A gente trouxe um tema para a Juvicom, que é a nossa conferência que acontece aqui na Páscoa, né? 18 e 19 de abril, estaremos juntos em torno desse objetivo, o Ruá de Deus, né? O Espírito que sopra. E eu queria que você engatasse um pensamento em torno disso, algo que Deus tem falado com você. E aí, então, a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Amém, amém, Felipe. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui por esse tempo de qualidade. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você, com toda a Juve. Eu tenho certeza que o Senhor ele tem algo preparado para poder derramar durante esses dias, como já está derramando na vida de vocês ao longo de todo o ano, né? E sobre a primeira pergunta, eu acho que Deus tem me ministrado muito através de um louvor Qual? do Alexander, O Fogo Arderá, e que tem um trecho desse louvor que Deus tem sempre falado comigo a respeito do que ele vai ministrar, que é a ideia de que muitas vezes o fogo e a grande diferença na nossa vida vai ser o azeite dentro da nossa botija. Tem gente que tem até fogo no pavio. E o fogo no pavio é aquele fogo exterior. Sim, externo, né? É o externo, é o que todo mundo consegue ver. Mas lá daquelas virgens, o segredo não foi o fogo no pavio externo. O segredo delas era o azeite do lado de dentro. Eu acho que esse é o convite de Deus para a nossa geração. É que a gente não tenha só o fogo no pavio externo, só a demonstração externa, mas que no nosso íntimo haja azeite. Que no nosso íntimo, e no nosso interior, que no nosso dia a dia, que não seja apenas o fogo dos nossos cultos, dos nossos momentos, das nossas reuniões, mas seja, sobretudo, o azeite que está sempre cheio e derramando por onde quer que a gente passe, seja na nossa escola, seja em casa, seja no trabalho. Deus, ele sempre tem um projeto com aqueles que têm azeite dentro da sua lamparina. Ah, E sobre o Ruá, segunda pergunta, né? sim. Deixando aqui uma palavra a respeito do Ruá, do sopro de Deus, eu tenho certeza que o Senhor, assim como ele soprou vida lá em Adão, em Gênesis, ele tem vida para poder soprar na vida de cada um de vocês, jovem, adolescente. O Senhor ele tem um projeto na sua vida, isso não é um jargão de ninguém, na verdade, isso é a realidade. E Deus ele tem um anseio de te usar e especialmente, olha, não tenha dúvida, Deus tem um projeto específico para você, Deus tem um projeto para a sua vida, e é através quando a gente deixa esse sopro do Espírito
ele passar por todas as áreas da nossa vida, é que a gente começa a ser levado por ele, a ser conduzido por ele. Então eu quero te convidar a você deixar esse sopro de Deus ele te conduzir, que esse tempo, que essa palavra não vire apenas um tema, mas seja o lema da sua vida, da sua caminhada com Deus, de deixar o Espírito Santo soprar sobre a sua vida, a vida dele. Como diria o pastor Jeremias Pereira, brutal, menino. Javan, muito obrigado pela sua participação, Eu que pelo agradeço. seu sim, né, pela sua disponibilidade, sempre muito atencioso, né, uma pessoa realmente assim que eu me alegro muito em poder caminhar com você, né, Prazer longe é de meu. perto, a gente tá junto nessa mesma unidade. Juve, muito obrigado você que ficou aqui, agora sim a gente quer agradecer a muita gente, Javan, faz esse programa com a gente resolveu vir para cá, para a igreja, envolve muita gente, a gente fica aqui até tarde, mas tudo isso para abençoar a nossa juventude e para fazer valer a vontade de Deus sobre nós. A gente tem certeza no nosso coração que tudo isso que a gente tem feito aqui é para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Então, muito obrigado a você e a gente se encontra no último episódio. Javan, o que é que você acha que a gente vai trazer aqui no último Eita, episódio? forte, viu? Olha, a juventude não perde por esperar. Nosso último episódio, vamos encerrar com uma pessoa muito especial e vai ser uma benção. Então, até lá. Que Deus te abençoe e até a próxima.